Por que o seu programa de bem-estar não cumpre a NR1? A sua empresa oferece palestras sobre saúde mental, ginástica laboral, sessões de mindfulness, aplicativo de meditação, atendimento psicológico ou até um programa completo de bem-estar? Então eu preciso te fazer um alerta. Ter ações de saúde mental não significa automaticamente que a empresa esteja gerenciando os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Também não significa, isoladamente, que ela esteja cumprindo as exigências da NR1. Muitas organizações estão investindo em campanhas bonitas, semanas temáticas, benefícios e ações pontuais, divulgam essas iniciativas internamente, publicam fotografias nas redes sociais e acreditam que estão protegendo os trabalhadores e a própria empresa. Mas existe uma diferença técnica importante entre promover bem-estar e gerenciar riscos psicossociais. Uma empresa pode oferecer diversas ações de qualidade de vida e, ao mesmo tempo, manter condições de trabalho que produzem adoecimento. É sobre essa contradição que eu quero falar neste vídeo. Eu vou explicar por que o seu programa de bem-estar pode não cumprir a NR1 e o que precisa existir para que a empresa desenvolva um processo tecnicamente consistente, integrado e capaz de produzir mudanças reais. Eu sou Regiane Wittiski, psicóloga, especialista em avaliação psicológica e em inteligência artificial aplicada à psicologia. Também atuo com saúde mental nas organizações e faço parte do Cuidar Estrategicamente, um projeto voltado à gestão estratégica dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. A proposta do Cuidar Estrategicamente parte de uma premissa simples. Cuidar da saúde mental no trabalho não é apenas oferecer apoio ao trabalhador quando ele já está sobrecarregado. É compreender o que, dentro da organização do trabalho, pode estar produzindo ou agravando esse sofrimento. Existe uma confusão bastante comum no ambiente organizacional. A empresa percebe que precisa cuidar da saúde mental dos trabalhadores e imediatamente cria uma agenda de ações. Contrata uma palestra sobre ansiedade, oferece uma aula de yoga, cria uma semana da saúde mental, disponibiliza sessões de terapia, entrega materiais sobre autocuidado, oferece acesso a aplicativos de meditação. Tudo isso pode ser útil. O problema não está na existência dessas ações. O problema começa quando elas são apresentadas como se fossem suficientes para caracterizar uma gestão dos fatores de riscos psicossociais. A NR1 não observa apenas quais benefícios emocionais a empresa oferece. Ela exige que a organização gerencie os riscos ocupacionais existentes no trabalho, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Portanto, não basta perguntar: a empresa oferece psicólogo? A empresa realiza palestras? A empresa possui um programa de qualidade de vida? A pergunta mais importante é: a empresa conhece os fatores existentes na organização do trabalho que podem provocar danos à saúde dos trabalhadores? Essa mudança de pergunta altera completamente a forma como a saúde mental precisa ser tratada dentro da organização. Quando falamos em fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, não estamos falando simplesmente sobre pessoas ansiosas, desmotivadas ou emocionalmente fragilizadas. Estamos falando sobre características das condições, da organização e da gestão do trabalho que podem contribuir para o adoecimento. Entre essas características podem estar sobrecarga de trabalho, metas incompatíveis com os recursos disponíveis, jornadas excessivas, falta de autonomia, assédio, violência no trabalho, papéis profissionais mal definidos, conflitos frequentes, comunicação disfuncional, falta de apoio da liderança, baixo reconhecimento, insegurança sobre o emprego, mudanças organizacionais conduzidas sem comunicação e sem suporte. O foco não pode estar apenas em saber como o trabalhador se sente. É necessário compreender o que acontece no trabalho para que ele esteja se sentindo daquela maneira. Esse ponto é decisivo, porque quando a empresa olha somente para os sintomas individuais, existe o risco de transformar um problema organizacional em uma suposta dificuldade emocional do trabalhador. A sobrecarga passa a ser tratada como falta de resiliência. A comunicação agressiva passa a ser tratada como dificuldade de adaptação. A meta impossível passa a ser tratada como falta de produtividade. A ausência de apoio passa a ser tratada como fragilidade emocional. Essa interpretação é confortável para a empresa porque desloca o problema.
mas não controla o risco. Imagine uma empresa que oferece uma aula de meditação todas as quartas-feiras. Ao mesmo tempo, essa empresa mantém metas impossíveis, excesso de horas extras, comunicação agressiva, equipes reduzidas e lideranças despreparadas. A meditação pode ajudar algumas pessoas a relaxarem durante alguns minutos, mas ela não elimina a fonte do risco. É como entregar um guarda-chuva para uma pessoa que trabalha debaixo de uma goteira sem nunca consertar o telhado. O guarda-chuva pode reduzir momentaneamente o desconforto, mas a estrutura continua com defeito. Um programa de bem-estar costuma atuar principalmente sobre a capacidade individual de enfrentamento. Ele ensina o trabalhador a respirar, organizar sua rotina, reconhecer emoções, desenvolver hábitos saudáveis e buscar ajuda. Essas estratégias podem ser relevantes, mas o gerenciamento de riscos precisa atuar também sobre as causas organizacionais, precisa observar a carga de trabalho, os processos, a forma de cobrança, a comunicação, a distribuição das responsabilidades, o comportamento das lideranças, os recursos oferecidos, a autonomia, o reconhecimento e as relações construídas dentro do ambiente de trabalho. Essa é a diferença central entre uma ação de promoção de saúde e um processo de gerenciamento de riscos psicossociais. A gestão precisa considerar as condições, a organização e a gestão do trabalho, evitando abordagens que individualizem o adoecimento e acabem responsabilizando o próprio trabalhador. Para que a empresa desenvolva um processo consistente, não basta criar ações aleatórias. Também não basta comprar uma plataforma, aplicar um questionário ou contratar uma palestra. A organização precisa construir um processo. Primeiro, precisa compreender como o trabalho realmente acontece. Não apenas como ele está descrito no organograma, no procedimento interno ou no manual da empresa. É necessário compreender o trabalho real, como as tarefas são distribuídas, como as metas são definidas, como as lideranças se comunicam, como os conflitos são administrados, né? Quais grupos estão mais expostos, quais situações se repetem, quais mudanças estão afetando os trabalhadores. Depois, a empresa precisa identificar os perigos relacionados ao trabalho, precisa compreender quais trabalhadores ou grupos estão expostos, precisa avaliar a probabilidade e a gravidade dos possíveis danos, precisa registrar os riscos identificados, precisa definir medidas de prevenção, precisa estabelecer responsáveis, prioridades e prazos, e precisa acompanhar se as medidas implementadas realmente funcionaram. Esse processo deve estar integrado ao gerenciamento de riscos ocupacionais e ao programa de gerenciamento de riscos. O PGR precisa conter, no mínimo, o inventário de riscos ocupacionais e o plano de ação. Portanto, não estamos falando apenas de aplicar uma pesquisa de clima, gerar um gráfico colorido e arquivar o resultado. Também não estamos falando de produzir um relatório apenas para apresentar em uma fiscalização. Estamos falando de um processo contínuo: identificar, avaliar, priorizar, intervir, monitorar, reavaliar. É essa lógica que orienta o cuidar estrategicamente. Eu não parto de uma lista pronta de ações, eu parto da realidade do trabalho, porque uma intervenção só faz sentido quando responde ao risco que realmente existe naquela organização. Outro risco é contratar uma solução padronizada que promete adequar qualquer empresa à NR1 em poucos dias. Esse tipo de promessa precisa ser observado com cautela. Uma avaliação séria precisa considerar a realidade específica da organização. O risco existente em um hospital não é igual ao risco encontrado em um escritório administrativo. A realidade de uma equipe de vendas não é igual à realidade de uma equipe de atendimento emergencial. Uma indústria, uma escola, uma clínica e uma empresa de tecnologia possuem processos, relações e exigências diferentes. Mesmo dentro da mesma organização, podem existir grupos com níveis de exposição completamente distintos. Uma equipe pode enfrentar sobrecarga, outra pode conviver com baixa autonomia, outra pode estar exposta à violência de clientes, outra pode sofrer com conflitos de liderança. Outra pode viver uma insegurança constante provocada por mudanças e demissões. Por isso, um relatório genérico, produzido sem compreender os processos de trabalho, dificilmente orientará uma intervenção adequada. A empresa não precisa apenas de um documento, ela precisa de um diagnóstico capaz de orientar decisões, precisa saber onde estão os riscos mais relevantes, quem está mais exposto, quais fatores precisam ser priorizados, o que pode ser modificado.
Quem será responsável? Em qual prazo? Como os resultados serão acompanhados? Sem essas respostas, o relatório se torna apenas uma fotografia, e fotografia nenhuma modifica uma realidade organizacional sozinha. O programa de bem-estar deve ser abandonado? Não. Programas de bem-estar podem ser importantes. Atendimento psicológico, educação em saúde, desenvolvimento de lideranças, ações de qualidade de vida, espaços de escuta e estratégias de promoção de saúde podem fazer parte do plano de prevenção. Mas essas ações precisam estar conectadas aos riscos identificados. Esse é o ponto. Uma palestra sobre gestão do tempo pode ser útil, mas se a sobrecarga é provocada por uma equipe insuficiente, a palestra não resolve o problema. Um treinamento de comunicação pode ser adequado, mas, se existe assédio praticado por uma liderança, a empresa precisará adotar medidas organizacionais e administrativas muito mais profundas. O atendimento psicológico pode oferecer suporte ao trabalhador, mas ele não deve ser utilizado para adaptar indefinidamente a pessoa a um ambiente que continua adoecedor. No cuidar estrategicamente, a sequência é clara. Primeiro, compreender o trabalho. Depois, identificar os perigos e avaliar os riscos. Em seguida, definir intervenções coerentes. Por fim, acompanhar os resultados e revisar as medidas adotadas. Quando a empresa começa diretamente pela solução, ela corre o risco de investir em uma ação que não enfrenta o problema real. É como escolher um tratamento antes de realizar o diagnóstico. Pode até haver boa intenção, mas falta estratégia. Como saber se a empresa está no caminho certo? Para saber se a empresa possui apenas ações de bem-estar ou uma gestão estruturada dos fatores de riscos psicossociais, faça algumas perguntas. Os fatores de riscos psicossociais foram identificados por setor, atividade ou grupo de trabalhadores. As condições reais de trabalho foram analisadas, os trabalhadores participaram do processo, os resultados foram registrados no inventário de riscos. Existe um plano de ação com responsáveis, prioridades e prazos? As medidas propostas incluem mudanças na organização e na gestão do trabalho? Existe acompanhamento dos indicadores e dos resultados? A empresa verifica se as medidas adotadas realmente reduziram o risco? Os dados são atualizados quando existem mudanças nos processos, nas equipes ou nas condições de trabalho? Se a resposta for não para a maioria dessas perguntas, provavelmente a empresa possui ações de bem-estar, mas ainda não possui uma gestão estruturada dos fatores de riscos psicossociais. E essa diferença precisa ser compreendida, porque uma agenda cheia de atividades não é a mesma coisa que um processo tecnicamente consistente. O maior erro é acreditar que saúde mental no trabalho se resume a ensinar o trabalhador a suportar melhor a pressão. Em muitos casos, a pressão não precisa apenas ser suportada, ela precisa ser investigada, reduzida, controlada ou eliminada. O trabalhador não pode ser o único responsável por se adaptar a um sistema de trabalho desorganizado, agressivo ou permanentemente sobrecarregado. Seu programa de bem-estar pode fazer parte da solução, mas ele não substitui a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos, o inventário, o plano de ação, o acompanhamento dos resultados e as mudanças necessárias na organização do trabalho. Fonte 1. Cuidar estrategicamente significa sair da lógica das ações isoladas, significa transformar dados em decisões, riscos em prioridades, prioridades em ações e ações em mudanças que possam ser acompanhadas. Por isso, a pergunta que a empresa precisa fazer não é: quantas ações de saúde mental eu ofereço? A pergunta correta é: quais fatores do trabalho podem estar adoecendo as pessoas e o que eu estou fazendo para controlá-los? Essa é a diferença entre oferecer bem-estar e construir uma estratégia de prevenção. Agora eu quero saber: sua empresa já possui um processo estruturado para identificar e gerenciar os fatores de riscos psicossociais? Ou ainda está concentrada apenas em palestras, campanhas e ações pontuais de bem-estar? Escreva nos comentários e compartilhe este vídeo com uma liderança, um profissional de recursos humanos ou um profissional de segurança e saúde no trabalho que ainda precisa compreender essa diferença. Se a sua empresa precisa transformar ações isoladas em uma estratégia estruturada de prevenção, conheça o cuidar estrategicamente. Porque saúde mental no trabalho não deve ser tratada como campanha, precisa ser tratada como gestão. E se ainda não segue o cuidar estrategicamente,
Clique em seguir para acompanhar os próximos conteúdos sobre saúde mental nas organizações, gestão dos fatores de riscos psicossociais e adequação estratégica à NR1. Hoje eu fico por aqui, até o próximo vídeo.